banheiro aí, hoje é noite de cura, fica caladinha aí, ó. Só com Jesus, amém? Para você receber, no nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui eu tô pra fazer milagre. Ele já chegou, por suas mãos já me tocou com autoridade. Os enfermos são curados pela sua fé. Crente é batizado no poder que vem das mãos de Jesus. O mistério que envolve eu já posso ver. Ele enche essa igreja com o seu poder e manda a sua glória. Vejo crente cheio da unção, do outro lado o mistério da transformação. Aqui na frente tem crente saltando, cheios da unção. É milagre, a cura vai acontecer. É mistério, recebe só quem crê. É virtude, é graça, é fogo, é unção. Se mistura com glória, sem renovação. É crente sendo curado, renovado, batizado, cheio de poder. É doença que sai, recebe só quem crê. É o Jesus batizando e crente saltando, cheios de poder. Avivamento não é movimento, avivamento é poder de Deus. Avivamento é cura e graça, avivamento é fogo do céu. Sinta a sua glória, eu já tô vendo a glória. Eu sinto a sua glória, eu já tô vendo a glória. Eu sinto a sua glória, eu já tô vendo a glória. Eu sinto a sua glória, eu já tô vendo a glória. Receba essa glória, se envolva nessa glória, seja cheio dessa glória, invade nessa hora. Receba essa glória, se envolva nessa glória, seja cheio. Receba, 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 Não sei se você está percebendo a unção que está neste lugar. Receba em nome de Jesus, igreja. Ora, Calamaia, ele está neste lugar. Oh, glórias a Deus. Bendito e exaltado é o nome deste Deus maravilhoso. Aleluias. Glórias a Jesus. Alguém põe um culto aqui para mim, por favor. Aleluias. Glória a Deus. Vamos chamar a pastora Bastia, amém, pastora? Vamos receber a palavra de Deus nesta noite. Fique aí no espírito de oração, porque Deus tem coisa grande para a sua vida, amém? Você recebe em nome de Jesus? Aleluias.
Glória a Deus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Mas aplauda com força. Aplauda com vontade. Porque o nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. A Ele nós levantamos a nossa adoração nessa noite. Amém? Quantos já receberam do Senhor nessa noite? Se você não recebeu, eu vou te dar um segundo para você abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim hoje aqui neste lugar. Queridos, hoje à tarde, o Espírito do Senhor falou muito no meu coração. Que Ele vai fazer algo aqui tão tremendo que nós nunca experimentamos. E o Senhor manda dizer para a equipe Rema que você é o primeiro que vai receber. Desculpa aí, viu, irmãos? Mas foi a palavra que Deus trouxe no meu coração hoje à tarde. Que Ele vai fazer algo sobrenatural que nós nunca experimentamos antes. E a gente só vai levar o tanto que a gente crê. E eu estou crendo. Eu falei com Deus que eu quero algo que eu nunca vivi e nunca experimentei antes. Não é apenas mais um congresso, não é apenas o 8º congresso da igreja de Betuel. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você alinhar sua mente com a mente do Senhor, você vai perceber o sobrenatural do Senhor. Eu não sou detalhista, mas assim, durante tantas adorações que nós tivemos nessa noite, até a palavra sobrenatural saiu mais de uma vez. E foi a palavra que Deus me entregou hoje. O sobrenatural dele vem sobre as nossas vidas. Diga assim: eu recebo o sobrenatural do Pai sobre a minha vida. Diga assim: Espírito Santo, eu te autorizo a entrar totalmente em todos os compartimentos da minha vida. Eu declaro que eu recebo do Senhor a cura, a libertação, a transformação, a unção. Eu preciso do Senhor, em nome de Jesus. Qual é o tema do nosso congresso? Está quase bom. Qual é mesmo o nome do tema do nosso congresso? Pergunta para sua irmã assim: minha irmã, meu irmão, não posso esquecer que hoje nós temos tantos varões aqui, vocês são muito bem-vindos e nós nos sentimos assim, protegidos com vocês aqui, e sei que vocês estão aí na cobertura da oração, da intercessão. Então, os irmãos me perdoem se alguns momentos eu me dirigi às mulheres, mas a palavra do Senhor é para a sua vida também, viu, querido? Fique muito à vontade no nosso meio. Diga para o seu irmão, para a sua irmã do seu lado, diga assim: minha irmã, você sabe o que é avivar? Diga assim: obrigada. Avivar quer dizer, pode falar, avivar quer dizer tornar mais vivo, realçar, despertar, reanimar, vivificar a vida. E eu declaro que você vai sair daqui hoje muito mais vivo, muito mais animado por aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Então diga um amém. Amém. Nós vamos sair daqui hoje muito mais vivos, muito mais encorajados, muito mais despertados para aquilo que o Senhor tem para nós. E mulher virtuosa? Quantas virtuosas eu tenho aqui nessa noite? Ô glória! Virtuosa do hebraico é Rahil. Não sou estudiosa do hebraico, mas é Rahil. E é usada mais de 200 vezes na Bíblia para descrever, sabe o quê? Exército. Diga: eu faço parte de um grande exército.
E basicamente essa palavra virtuosa quer dizer capaz. Diga assim: eu sou capaz. Eu sou capaz em Cristo Jesus. Presta atenção, homens. No Velho Testamento, essa palavra virtuosa vai se referir a uma força, e ela é usada para significar aquele que é apto, capaz, vigoroso, forte, heróico, poderoso, notável, eficiente. E a mulher virtuosa, como toda e qualquer mulher, ela é nobre de caráter, de conhecimento, ela conhece sobre todas as coisas, conhece aquilo que é útil, ela é virtuosa e ela é capaz como esposa, como mãe, como aquela que administra a sua casa, ela é virtuosa como guerreira do Senhor, como aquela mulher que dobra os seus joelhos na oração e na intercessão. Isso que é ser virtuosa. E é tão interessante que essa palavra também, ela foi sempre usada para referir especificamente para os homens de guerra. E olha que hoje nós temos homens de guerra aqui. Então essa palavra a gente fala para nós mulheres, mas ela está muito ligada aos homens, os homens guerreiros, homens valorosos, homens que eram totalmente adestrados, capacitados e preparados para a guerra. E Deus nos dá graça a nós mulheres para mudarmos essa palavra para o feminino, para que a gente possa começar a compreender o poder que existe em nós mulheres quando nós estamos ligados no Deus Todo-Poderoso, autor e consumador da nossa vida, quando nós dependemos dele, quando nós cremos nele, quando nós esperamos nele, quando nós aprendemos com ele, quando nós dedicamos a nossa vida a ele. Por isso que nós somos virtuosas, por isso nós fazemos parte de um grande exército, por isso que o Senhor tem preparado a mim e a você para este último momento da igreja. O Senhor, Ele deseja curar a mim e a você, curar fisicamente, curar emocionalmente, curar espiritualmente, curar a nossa alma de uma maneira extraordinária, porque Ele precisa que nós, como mulheres, possamos avivar, realçar, trazer vida para a igreja de Jesus nesse último tempo do fim. Você está pronta? Você está pronta? Diga assim: eu estou pronta para ser uma mulher virtuosa que vai reavivar a obra do Senhor neste tempo do fim. Nós não podemos perder tempo, não. Nós precisamos de pregar a tempo e a fora do tempo. Nós precisamos de fazer a obra que o Senhor quer que a gente venha fazer. E às vezes a nossa alma, o nosso corpo, ele vai tentar nos impedir de cumprir o chamamento de Deus. Então, minha irmã, diga assim para sua irmã: minha irmã, você é uma mulher capaz, você é uma mulher forte, você é uma mulher eficiente para despertar, para trazer vida, para reanimar a obra do Senhor neste tempo do fim. Neste tempo do fim, eu sou mulher virtuosa. Eu vou trazer o avivamento para agora, para a igreja do Deus vivo, neste tempo do fim. Neste tempo do fim, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas eu não posso jamais me esquecer, eu tenho um adversário. Nós temos um adversário. A igreja tem um adversário pronto para nos destruir, pronto para nos impedir de cumprir o chamamento do Senhor. E ele é astuto, ele é sagaz, ele pensa que pode, ele acha que pode, por isso ele faz as suas artimanhas, ele arma
as suas ciladas, as suas emboscadas, com a finalidade apenas de retardar a missão que o Senhor tem para mim e para você. Porque impedir Ele não pode jamais. Às vezes Ele pode até atrasar isso na nossa vida. Pode atrasar quando nós ficamos olhando para as nossas dificuldades. Pode atrasar quando nós esquecemos que nós temos uma missão nessa terra, que nós viemos a este mundo com uma finalidade. E quando nós olhamos muito para os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as lutas que nós estamos enfrentando, e nós paramos no tempo e nós deixamos de cumprir o chamamento de Deus para nós. E hoje à noite, nós vamos aprender com pelo menos umas 3 mulheres. Pelo menos 3. Nós vamos citar aqui hoje à noite. E eu e você vamos poder sermos muito inteligentes e capazes em Deus de fazer a escolha certa. Eu quero fazer a escolha certa. Diga assim, eu quero fazer a escolha certa. Nós vamos estudar um pouquinho e aprender um pouquinho com 2 mulheres, então, depois com uma mais especificamente, e uma nós vamos só pincelar e citar. Nós vamos aprender hoje sobre Vasti e Esther. Diga assim, Vasti e Esther. Faça diferença. Vou ter que descascar a Vasti aqui hoje, infelizmente. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Esther. Você pode ler hoje ainda, quando chegar em casa, os 10 capítulos do livro de Esther. Você lê assim, em 1 hora você consegue ler este livro. Você nunca vai ouvir, nunca vai ler a palavra de Deus, mas em todos os momentos o Senhor, Ele foi citado com atitudes. Você não vai ver a expressão, a palavrinha Deus, mas o Senhor, Ele foi citado com comportamento, com vida, com mudanças em todo o tempo. Eu quero que você abra comigo em Esther, no capítulo 4. Você vai ler todo o capítulo, todo o livro de Esther, entre hoje e amanhã. Vou te dar uma chance, hein? Hoje e amanhã. Não mais segunda-feira. E nós vamos ler só alguns versículos aqui, porque a gente vai relatar durante todo esse tempo. Esther 4, a partir do versículo 12. 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura como essa é que fostes elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai e orai por mim. Diga, jejuai e orai por mim. Jejuai e orai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther havia lhe ordenado. Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos escondidos atrás dessa palavra. Nós estamos abrigando, Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Ó Deus, nós declaramos que este lugar é o santuário do Senhor. Declaramos, ó Deus, que nós não permitimos as intrigas do inimigo neste lugar. Declaramos que sobre nós vem o manto do Espírito Santo do Senhor. Declaramos que recebemos nos nossos ouvidos filtros novos. Proibimos toda e qualquer distorção de palavras. Declaramos que nós queremos entender e receber a tua palavra, que modifica, que transforma, que nos converte e com entendimento venha sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Quando você começa lendo o livro de Esther,
primeira personagem que a gente vai encontrar aí é Vasti. E Vasti era uma rainha da Pérsia, era uma mulher muito poderosa lá do Oriente Médio, porém ela tinha um poder muito frágil, que poderia se quebrar por qualquer coisa. E o seu marido, o rei, o Xerxes, ou Assuero, como você queira, ele tinha chamado a rainha para se comparecer a uma reunião, a uma festa, que ele já estava dando aquela festa, ela já durava há mais ou menos 180 dias, ou seja, há 6 meses o rei estava ali em festas, querendo mostrar para todo o seu reinado quantas províncias ele tinha, qual eram os seus programas de guerra, qual eram as suas intenções, qual eram as suas riquezas. E o rei então, depois de muito tempo daquelas festas, ele provavelmente estava embriagado, estava bêbado, estava tonto, e ele manda chamar a rainha, e exatamente por causa daquele comportamento de bebida, ela se recusou a apresentar-se diante do rei. Ela não tinha a intenção de se apresentar, a ser usada como um troféu, como alguém que fosse desfilar diante daqueles homens embriagados, e ela então recusou. Alguns teólogos, alguns estudiosos, eles dizem que a exigência do rei era que a rainha se apresentasse nua, para que todos observassem a sua beleza. Nós não encontramos relatos assim na palavra, mas são estudos por causa da cultura, mas nós não podemos provar. Mas o que aconteceu foi que a rainha então, ela se recusa a se apresentar. E não há dúvida nenhuma que aquela mulher era uma mulher bonita, era uma mulher olhada, observada. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito linda, muito bonita, e o próprio nome quer dizer bela, bela mulher, a mais bela ou a mais doce, é o que significa o nome Vasti. E ela então ela nega a presença dela de estar diante do rei. E com aquele transcurso, depois de tanto tempo de festa, comidas, bebidas, quem sabe se lá tantas orgias, durante aquele banquete, aqueles homens, quem sabe falando palavras e gracejos indecentes, imorais, e ela então se recusa, mas nada pode responder a uma desobediência. Qualquer desobediência nossa vai trazer resultados, consequências, e consequências desastrosas, consequências negativas que podem comprometer toda a nossa vida, toda a nossa caminhada. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Porque ninguém podia imaginar que ela responderia não. Porque ela ia dizer não. E aquele rei, então, ele chama os seus conselheiros e ele vai pedir, então, o que eu posso fazer? O que vamos fazer com a recusa da rainha? Qual vai ser a minha atitude? Mas aquele homem, ele não estava em condição alguma de tomar nenhum tipo de decisão. Porque em momentos difíceis, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos onde nós estamos conduzidos por bebidas, por remédios, nós não temos condição alguma de tomar nenhuma decisão. Em tempo de crise, de dificuldades, não se toma nenhuma decisão. Em meio a conflitos, nós não vamos tomar nenhuma decisão, porque com certeza nós vamos nos arrepender depois. Que no furor da batalha, no furor das confusões, nós tomamos posições, tomamos decisões precipitadas, e depois nós não temos como voltar atrás. E foi o que aquele rei fez. E quando ele chama os seus conselheiros, os homens que estavam com ele, e eles levantaram então o quê? Uma questão. Eles colocaram que a rainha não havia apenas desobedecido ao marido, a rainha não havia exposto apenas o marido, mas a rainha havia se negado a comparecer diante da autoridade maior daquela província, que era o rei. E foi o que aconteceu, e foi o que nós vivemos aqui. E ele pergunta: o que a gente vai fazer então para castigar a
insolência, a desobediência que ela fez para com o rei. Então os conselheiros do rei começam a falar sobre o comportamento e a atitude da rainha. Que aquela rainha havia não apenas ofendido o marido, mas ela havia ofendido o rei. E também que todas as outras mulheres, elas iriam copiar a atitude daquela rainha. Que todas as outras mulheres iriam observar o comportamento daquela rainha e elas iriam copiar, iam fazer igual, não iam mais respeitar os seus maridos, porque toda a notícia já tinha se espalhado por toda a província, o que aqui a rainha Vasti havia feito em desobediência ao marido e ao rei daquele lugar. Então aquele rei, ele perdeu a cabeça. E por causa da resposta da rainha, a rainha agora perde o seu reinado. A rainha agora perde o seu trono. A rainha era um referencial. E as outras mulheres agora poderiam copiar aquele comportamento. Queridos, quantas vezes o nosso comportamento fala? O nosso comportamento, as nossas atitudes falam muito e falam muito alto. Às vezes nós não conseguimos expressar com palavras, mas a nossa postura, as nossas ações, o nosso comportamento é gritante, fala muito mais do que 1000 palavras. E foi a atitude daquela mulher. Nossa postura diante de uma situação, diante dessa tragédia toda. Sua decisão de desobedecer uma ordem do rei, de desobedecer uma ordem do seu marido, foi trágica. Quem sabe naquele momento, quando ela se negou a se apresentar diante do rei, ela esperava assim: eu vou fazer assim, eu não vou responder, eu não vou respeitar, eu não vou obedecer, eu não vou me submeter, e depois eu vou ter uma conversa com ele, e eu vou pedir perdão, e tudo fica resolvido. Mas nós colhemos aquilo que nós plantamos. Ninguém é obrigado a plantar, mas quando nós plantamos, nós somos obrigados a colher. E aí ela não teve essa oportunidade. A oportunidade que nós temos é a oportunidade de viver dentro dos princípios da palavra de Deus, tendo um comportamento como o Senhor deseja, andarmos como o Senhor deseja, falarmos como Ele quer que falemos. É dessa maneira que nós devemos fazer. E ela pensa então que se eu correr até o rei e eu me justificar e eu pedir perdão para ele, com certeza ele vai me perdoar. Só que o saco de penas já havia sido espalhado. Às vezes, quem sabe, ele como marido, ele poderia sim perdoá-la por aquela atitude. Mas eles eram pessoas que eram autoridades, que eram vistos, onde toda uma província estava olhando, observando. E aí as consequências e os resultados, eles acontecem. E a gente vê pela palavra que aqueles povos, os medos, os persas, eles tinham leis, e as suas leis eram leis irrevogáveis, leis que não poderiam ser voltadas atrás, leis que deveriam ser cumpridas. Ninguém poderia alterar os decretos que o rei fazia, eles não poderiam de maneira alguma serem anulados, serem alterados. E até hoje, quando se ouve falar da rainha Vasti, eu mesmo tenho essa experiência, né? Quando as pessoas que me conhecem, ficam sabendo o meu nome, sabendo a minha identidade, e se são crentes que conhecem a palavra, dizem assim para mim: mas por que os seus pais colocaram este nome? Porque até hoje a rainha Vasti é considerada uma rainha, ela é lembrada uma rainha que foi deposta no seu trono. Uma rainha que foi desafiada a sair do seu trono, a não permanecer mais naquele lugar. Existia uma lei real, existiam decretos, e esses decretos não iam ser mudados, as leis não iam ser anuladas,
Por mais que aquele rei depois ele viesse se arrepender, mas existia um carimbo do rei, existia o selo do rei, existia a palavra do rei, e o rei disse que ela ia ser arrancada do trono e não poderia ser voltado atrás. E eu e você, nós reinamos, nós somos princesas do Senhor, princesas do Deus vivo, e o Senhor ele te coloca em lugares para você reinar. Nós não temos hoje uma coroa linda, maravilhosa na nossa cabeça, não vivemos nos palacetes, mas aonde nós estamos é o lugar do nosso reinado. Aonde você está, mulher, você reina. Você reina na sua casa, na igreja, na comunidade, na célula, no seu trabalho, você reina. E como eu estou num reinado, em qualquer lugar, eu não posso me esquecer que eu estou sendo observada, que eu estou sendo olhada, que as pessoas estão me acompanhando, que eu estou sendo um exemplo ruim ou bom para o outro, porque as pessoas observam e notam o meu comportamento. Nós podemos aprender uma triste lição com a história de Vasti. Ela não foi humilde, ela foi arrogante, ela não refletiu enquanto ela teria que dar respostas, ela não pensou quando o marido lhe deu uma ordem, ela esqueceu a postura de rainha, ela se tornou uma pessoa rebelde, uma pessoa que poderia ter feito melhor, mas ela perdeu a herança por causa da falta da sua sabedoria, porque ela não foi o referencial que ela deveria ser. E eu preciso de parar e pensar, será que eu tenho sido um bom referencial? Será que quando eu caminho, será que no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, no meio da minha parentela, qual é o referencial que eu tenho sido? Um bom referencial? Ou as pessoas dizem que nada, você não pode acompanhar aquela pessoa, ela é uma péssima referência, ela não é uma pessoa para você andar junto. Esther ou Vasti, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer uma escolha. E a rainha então agora, diante de todas as suas atitudes erradas, ela perde o seu trono, ela deixa de reinar. E depois de algum tempo, começou a busca de novas mulheres, de belas mulheres, porque o rei precisava de uma nova rainha para substituir Vasti. E cerca de mais ou menos 4 anos, o rei, ele estava quietinho no seu canto, e só depois de 4 anos que ele veio buscar e a começar a procurar uma nova rainha. Porque durante esses 4 anos, ele estava muito mais ocupado com a sua companhia militar, traçando seus projetos de guerra contra a Grécia. Ele queria, com seu orgulho, com a sua soberba, continuar provando que as suas províncias eram grandes, que as suas terras eram maiores, que ele tinha um exército maior. Então, durante 4 anos, ele se preocupou em cuidar da sua vida militar, da sua companhia militar. E depois, então, de 4 anos se passaram, que o rei já não tinha uma rainha sentada no trono, uma rainha bela ao seu lado. E eu acredito que aquele homem, por muitas vezes, ele havia se arrependido no seu coração, mas existia uma palavra dele e ele não poderia revogar, ele não poderia voltar atrás. E naquela província moravam muitos judeus, moravam na Pérsia, naquela época, judeus, povos do Senhor, o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, que havia sido exilado da Judeia, e eles estavam ali agora. E lá no meio daqueles exilados, existia um homem chamado Mordecai e a sua prima Esther. Esther era uma menina órfã, seu pai e sua mãe haviam morrido, eles estavam ali naquele lugar, naquela condição de exílio, e ela era uma menina órfã, de pai e mãe camponeses, pessoas humildes,
sem posse alguma, sem nenhuma visão assim a ser vista e olhada e contemplada e adorada e desejada por ninguém, mas ela estava ali. E quando começa a aparecer naquelas províncias um recado do rei, que o rei agora, ele estava fazendo a escolha de uma nova rainha. Então, como qualquer outra jovem virgem, pura, formosa, bela, Esther, ela foi levada para o harém do rei. E aqui então começa um novo tempo para a vida de Esther. Esther, que deriva de estar, a deusa babilônica do amor, ou do termo persa para estrela. Nós até cantamos aqui, sua estrela vai brilhar hoje. Mas seu nome em hebraico é o nome do grupo que acabou de apresentar aqui na frente. Qual foi o mesmo grupo? Hadassah. Seu nome em hebraico, Hadassah. Hadassah significa murta. E a murta, ela era usada no Velho Testamento para simbolizar o perdão e a aceitação de Deus para com o povo. O grande sofrimento daquela linda jovem, daquela menina Esther, era uma linda mulher, mas ela era órfã de uma terra estrangeira, onde ela estava exilada, e ela havia sido criada por um homem, o seu primo. E quando a gente começa a pensar e observar o nosso coração, quem sabe não foi a sua mesma história, uma história de orfandade. Quem sabe os seus pais morreram quando você ainda era uma garotinha, uma adolescente, naquele momento que a menina precisa da mãe, necessita do carinho do pai. Esther, então, ela estava ali, uma menina que não teve seus pais, né, que estava fora do convívio da sua terra, da sua nação. A Bíblia não retrata quantos anos, a Bíblia não nos mostra quantos anos Esther tinha quando ela ficou órfã, como também a Bíblia não nos fala quantos anos Esther tinha quando ela foi levada para o exílio. A Bíblia não fala. Mas como mulheres, a gente pode começar a ter o mesmo sentimento, a olhar bem e saber que aquela menina que estava em formação. Quantos de vocês têm meninas em casa, adolescentes, que dependem da aprovação da mãe, do estímulo do pai, do carinho, do colo do pai, do abraço da mãe ajudando a comprar uma roupa, pentear o cabelo? E Esther, ela não teve essa oportunidade. Quem sabe ela estava crescendo agora num ambiente de insegurança, de medos, de tanta tristeza, de solidão, de rejeição. Quem sabe você não veio de uma história assim? Quem sabe você para e pensa hoje: olha, como eu gostaria de ter tido uma mãe presente. De repente a sua mãe era uma mulher presente, mas ausente ao mesmo tempo. Ela só tinha figura ali, mas era uma mulher que não te dava carinho, não te dava atenção, não te compreendia, não era sua amiga, ela competia com você, era ríspida, dura, cruel. E a gente não sabe o que estava no coração daquela linda jovem da Esther. A falta que a mãe e o pai estavam fazendo naquele momento. O que estava passando na cabeça daquela menina? Quais eram os seus sonhos? Quais eram os seus planos, os seus projetos? Será que algum dia, eu que não tenho pai, eu que não tenho mãe, eu que não tenho nenhuma condição social, não tenho nenhuma condição financeira, estou aqui numa terra estranha, sou uma pessoa exilada, existe alguma condição para que eu possa prosperar, para que eu possa crescer, alcançar aquilo que eu desejei sempre ser, aquilo que eu desejei ter? Será que algum dia eu vou ser capaz, eu vou conquistar, eu vou conseguir? Será que essas dúvidas passavam no coração dela? Será que a minha condição de exilada, de órfã, vão me levar a concretizar qualquer tipo de sonho? Às vezes nós paramos e pensamos assim: olha para mim, olha a minha condição, eu não tive quem me ensinasse, eu não tive como concluir a faculdade, eu não tive nem mesmo como ir à escola. Será que algum dia eu vou ter condição de chegar perto de alguma
Davi no coração dela. E às vezes nós pensamos as nossas vidas e nós nos encontramos uma menina frágil, uma menina solitária, abandonada, rejeitada, cheia de dúvidas, com medo de tudo, que não acredita no amor, que não acredita que Deus exista. Quantas vezes nós estamos com o nosso coração assim? E quem sabe muitas vezes nós até perguntamos, diante de tudo que eu já vivi, onde estava Deus? Se Deus existe de verdade, de fato, onde Ele estava no momento que aconteceu aquele acidente horrível, os meus pais morreram? Onde estava Deus que Ele permitiu que eu fosse abusada, que eu fosse tocada na minha ingenuidade, na minha pureza? Onde estava o Senhor nos momentos das minhas dores, das minhas dificuldades, das minhas tragédias, dos meus sentimentos de derrota, de fracasso? Onde estava Deus? Será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente está atento a tudo que acontece aqui? Eu sei que Deus está no trono, eu sei que Deus é Pai, todo mundo diz que Ele é Pai, mas será que Ele está realmente atento às minhas necessidades? Será que Deus conhece mesmo a aflição do meu coração? Será que Deus sabe o clamor que existe na minha alma? E onde Ele estava com este amor grande, com este amor soberano, que não me livrou das dificuldades e das tragédias? Às vezes o inimigo começa a lançar setas na nossa mente. Eu já não tive um pai, já não tive uma mãe, gostei a me ajeitar, arrumar, me casei, e agora a minha vida continua pior. Eu tenho um marido áspero, duro, bruto, agressivo, estúpido, eu tenho filhos que não me amam, a minha vida financeira não flui. Onde Deus está? Será que realmente Deus está atento a todas as coisas? Será que Deus tem observado? Será que Ele tem me notado, me perseguido, me percebido aqui nessa terra? Ou será que as bênçãos são só para os outros? Ou será que Deus tem filhos prediletos? Ele vê a um e não vê o outro. O que é que o inimigo tem conseguido soprar na sua mente? E o que é que você tem permitido descer para o seu coração? Onde Deus está? E agora, o que resta de mim? Olha como eu estou, uma mulher adulta, uma mulher já madura, madura e adulta no físico, no intelecto, mas as minhas emoções, elas não cresceram, elas não acompanharam este crescimento, elas paralisaram, a minha personalidade parou de crescer, eu me tornei uma pessoa imatura nas minhas emoções, porque no tempo que eu precisava de carinho, de amor, de compreensão, de aceitação, eu não tive, tudo isso foi negado, e hoje eu me tornei uma pessoa tão imatura diante das minhas dificuldades, que eu não consigo resolver os meus problemas. Eu consigo fazer uma tempestade diante de fatos tão pequenos. Eu não consigo acreditar, eu não consigo ter fé, eu não consigo me mover em direção à cura, eu não consigo acreditar que eu possa ser uma mulher capaz, uma mulher valorosa, uma mulher guerreira, uma mulher intercessora. Eu não acredito. Os meus sentimentos estão em frangalhos, porque no momento que eu estava crescendo num ambiente normal e natural, tudo que era de base, de amor para a minha vida foi negado, foi arrancado, foi tirado. Como então eu posso cumprir o projeto de Deus para a minha vida? Como eu posso chegar, já que Deus tem planos e projetos a meu respeito, como eu vou chegar aonde Deus quer, se é que Deus existe? Será que existem planos mesmo a meu respeito? Será que Deus traçou alguma missão para a minha vida aqui nessa terra mesmo? Ou eu sou apenas um acidente? Quem sabe eu só caí aqui por um acaso? Quem sabe você ouviu tantas vezes os seus pais: você é um erro, você não deveria ter nascido, você chegou aqui de aborrecida que você é, de intrometida que você é. Será que Deus tem escutado? Ou eu sou realmente esse acaso da vida? Alguém que não deveria ter nascido?
Pense um pouquinho. E quando foram abertas aquelas inscrições das mulheres chegarem para serem eleitas a uma rainha, era o tempo, era agora. Esther estava pronta para cumprir um propósito de Deus, uma missão específica. O que começa a acontecer então? E ao chegar naquele palácio então, Esther, ela foi aconselhada, instruída por Mordecai, seu primo. Olha, Esther, mantenha segredo. Diga para sua irmã assim: mantenha segredo. Seja sigilosa. Porque mulher já tem a fama de falar demais, né, gente? Mulher tem a fama que tem a língua grande. Mas o Senhor vem com o fogo do Espírito que queima a nossa língua. E dói, viu, gente? Quando Deus começa a queimar a nossa língua, como dói. E Mordecai então fala o quê? Silêncio, Esther. Fique calada. Você precisa de manter sigilo. Você precisa ficar quietinha, manter segredo a respeito da sua origem. Você não vai chegar lá, abrir a sua boca e falar que você é uma menina órfã, que você é uma menina exilada, que você foi criada por seu primo. Você vai ficar calada. Não diga que você é de origem judia. O primo ensinou ela naquele momento. E durante 12 meses, um ano, ela ficou lá no palácio sendo tratada, trabalhada, aguardando o seu encontro com o rei. Um verdadeiro spa de belezas. 12 meses. Diga comigo. 12 meses. Fala alto. 12 meses. Diga para sua irmã. 12 meses. Diga para outra irmã. 12 meses. Queridos, eu estou ali um tempo pedindo a palavra, mas ela não está vendo. Mas assim, eu queria fazer um pedido aqui. A pastora abriu, e a irmã, quando ela abriu aqui, ela orou, orando em línguas e o Senhor me dando a interpretação. Uma que estava com a blusa azul marinho. E depois ela passou com a pastora da igreja. E foi dado um comando no mundo espiritual. E assim, o Senhor falou: não é um comando, é um decreto, que esta é uma noite de cura e de transformação. O tema do congresso é: mulheres virtuosas promovem o quê? O avivamento. Eu quero pedir perdão à igreja, mas está uma dificuldade de subir. Eu estou tendo muita dificuldade de subir. E eu aprendi com o homem de Deus terça-feira. Que o Senhor estaria me dando uma unção não é para ser guardada, é para ser usada. E eu queria pedir perdão ao pastor Armando, mas nós vamos fazer uma coisa. Por exemplo, a pastora Cida vai conduzir a intercessão agora lá no fundo. Porque eu estou passando, estou indo no banheiro, beber água, mas eu estou atrapalhando também a minha irmã que está querendo ouvir. Olha, eu tenho certeza que tem muita irmã aí que estava numa linha boa, perdeu a linha, volta de novo. E ontem nós estávamos num seminário que foi dado um comando para as mulheres e para os homens. O auditório estava assim, lotado. Tem um comando para a sua bexiga aquietar agora. Quando terminar a palavra, porque nós precisamos ser reverentes, aí a bexiga volta a funcionar. A gente quer Deus? Quem quer Jesus aqui? Aliás, nós já temos. Quem quer as bênçãos do Senhor? Então, vamos viver os princípios da palavra de Deus. Exceto as grávidas e as crianças que estão de colo. Aí eu acho que deve passar, porque você tem que trocar uma fralda, tem que dar um mamar. Mas, gente, os juniores e adolescentes, fiquem aqui. E você, mulher igual a mim, eu já tive vontade no banheiro, mas deu uma ordem, a bexiga fica quietinha igual a ontem. Você ficou só depois que você voltou a funcionar. Então vamos evitar, eu sei que todo o movimento da igreja é por aqui. Então eu queria pedir até a pastora Cida, com a sua autorização, para a intercessão revezar lá atrás. Entendeu?
para não chamar a atenção. Vocês entenderam, gente? Vamos evitar. Bebeu água? Pronto, acabou. É interessante você entender o seguinte: se você bebe muita água, vai ter que ir no banheiro mesmo. Tá, e outra coisa, uma visão. O tempo inteiro, antes de chegar aqui, uma ave voando e pegando. Sabe quando joga comidinha e os animais que rastejam, as galinhas, ela tem que comer? Só que era uma comida que vinha assim, e antes de chegar aqui ela era roubada. Então você entendeu o que é isso? E foi antes de chegar aqui. É a ave de rapina querendo roubar a semente que o Senhor está plantando no seu espírito para que você seja uma mulher virtuosa. Então a intercessão pode ficar sentadinha aí, você pode interceder daí mesmo, não tem problema, tá? Se eu quero que avise lá quem está na intercessão lá dentro, que aí não precisa mais de alternar. Quando a semente é lançada, que é a palavra, não existe entendimento, aí ela é roubada pela ave de rapina. Faz assim, ó. Falei, eu vou engolir a semente. E se você engole a semente, ave de rapina nenhuma vai te roubar essa semente. Amém? Então faz assim, ó. Engole a semente. Agora o inimigo não pode te roubar mais, né? Porque quando a palavra é lançada e eu tenho entendimento no meu espírito, ela não é mais roubada, porque ela é digerida, né? Então você vai começar a digerir agora aquilo que você não conseguiu receber, você vai receber em Deus agora, no nome do Senhor Jesus. Então a gente estava falando que a rainha Esther ficou 12 meses, um ano, passando por um tratamento de beleza, né? E eu falei para você repetir então, 12 meses. 12 meses. Sabe o que quer dizer isso? 12 meses fala de um preparo completo. É se preparar plenamente. É se preparar corpo, alma e espírito. O número 12 fala de governo pleno. É a plenitude. E ela recebeu todo tipo de perfumes, não é? E o perfume a gente vai trazer como um simbolismo de santidade, e todos os tipos de óleo, que seria a unção que ela ia ter necessidade durante o seu reinado. Então 12 meses é um número completo. 12 fala de um número completo, de um número pleno. E eu e você precisamos de ser plenos no Senhor. Eu e você precisamos de receber com plenitude aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando chegou o momento de Esther se apresentar diante do rei, deve ter sido uma emoção muito forte, uma emoção muito grande. Outras moças já tinham apresentado perante ele. Mas a Bíblia diz que quando Esther entrou na presença do rei, ela agradou de tal modo o rei que ele a fez rainha no lugar de Vasti. Que lição nós aprendemos? Que lição a gente pode tirar até agora? Ela aprendeu a manter silêncio. Ela obedeceu a autoridade que estava sobre ela, o seu primo, a ficar calada, a guardar segredo sobre a sua identidade, até o cumprimento da sua missão, da tarefa que ela veio executar aqui. Porque ela estava ali não como uma rainha qualquer, não como uma rainha que fosse apenas sentar num trono, não como uma rainha que estava ali para agradar o rei, para andar com belas roupas, com uma coroa real, mas ela estava ali porque Deus existia uma missão, um propósito e um projeto. Nós não conhecemos além, nós só conhecemos à medida que nós damos passos, mas Deus, Ele sabe todas as coisas a respeito da nossa vida. Por isso nós precisamos de caminhar com o Senhor. E a lâmpada está no teu pé, porque à medida que você caminha, você vai enxergar o porquê que Deus trouxe você a este mundo, porquê que você está nessa terra, com uma finalidade, com uma missão, com um propósito. E é
é dessa maneira que eu preciso me comportar. E tudo que Deus tem para mim e para você, todos os lugares que Deus nos envia, Ele tem um objetivo, Ele tem uma função. E ela sabia disso, por isso ela decidiu obedecer, por isso ela aceitou os conselhos. E a Bíblia nos diz lá em Provérbios 15:22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselhos há bom êxito. E a Bíblia fala também, com medida de prudência se fará a guerra, mas a multidão de conselheiros está a vitória. Você quer ter bom êxito? Você quer ser vitoriosa? Então, escute os bons conselhos. Abra mão da sua própria vontade. Escute os bons conselhos. E algum tempo passou, aquela fase, né, do casamento, da festa, das programações, da lua de mel, tudo começou a ficar no seu lugarzinho, e o casamento agora começa a trazer as suas manifestações de dificuldades, as suas responsabilidades maiores, o lavar roupa, o cozinhar, o fazer compra, cuidar dos filhos, o cuidar do marido. Já não é mais só tudo mar de rosas, e as dificuldades agora começam a surgir também na vida daquela rainha. E depois de algum tempo, um homem, um amalequita, ele, chamado Amã, ele subiu ao poder no reino da Pérsia de uma maneira muito grande. E foi um desafio para as pessoas que viviam com ele. Ele era um homem de um caráter impetuoso, de um caráter rude, bravo. E ele tinha colocado uma ordem, colocado um decreto que todas as pessoas, que todos os demais oficiais, inclusive os oficiais do rei, deveriam se ajoelhar quando ele se passasse, em sinal de respeito. Porém, Mordecai, o primo de Esther, ele não concordou com aquela ordem, porque ele sabia que se curvar, que adorar, que se ajoelhar, nós só podemos fazer diante do Deus vivo e do Deus verdadeiro. E Mordecai, então, ele recusa se ajoelhar, recusa obedecer a Amã, e este homem ficou enfurecido. Podemos falar que ele ficou endemoniado, possesso, e ele então decidiu matar, exterminar todos os judeus do reino. E ele, o que ele faz então, Amã? Ele vai lá consultar os seus deuses, ele vai lançar sorte, ele vai atrás do Pur é sorte, para saber qual seria o melhor dia, qual seria a melhor data, qual seria a melhor hora para exterminar o judeu da face da terra. Mas o povo judeu é um povo escolhido pelo Deus forte, o Deus poderoso, e a herança das pessoas, a herança que o Senhor tem é o povo judeu. E aquela lei, então, com certeza ela não ia prosperar. E Amã, então, ele correu na presença do rei, e ele foi usar das suas artimanhas, e ele persuadiu o rei Xerxes a quê? Para expedir um decreto, ordenar que os judeus fossem mortos na data que o seu deusinho havia estabelecido, que o seu Deus havia determinado, para que matasse e destruísse todos os judeus. E ainda disse: se você matar o judeu, seu vizinho aí, tudo que ele tem, as suas posses, a tua terra, fica para você. E começou um reboliço então em toda a província. Um decreto de morte havia sido estabelecido agora contra o povo de Deus. Quantas vezes eu e você somos ameaçados de morte, morte física, morte espiritual? Quantos decretos de morte às vezes nós recebemos? Quantas ameaças do inferno contra a nossa casa, a nossa família? Um diagnóstico médico, um assaltante, alguém que quer destruir a nossa vida. Mas eu e você não precisamos ter medo, porque o Senhor, Ele continua no controle, Ele é o dono das nossas vidas. E a gente até canta: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os seus planos e os seus projetos. E eu posso até declarar a palavra. Salmo 118, 17 diz assim: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Vou falar de novo: não morrerei, antes
viverei e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, diga, não morrerei, não morrerei, não morrerei. Eu vou viver, porque todo decreto de morte está cancelado contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Eu não morrerei, eu viverei, eu vou contar as obras do Senhor. Mas Mordecai, o primo de Esther, ele não ficou angustiado, deprimido, aborrecido, chorando, resolveu se esconder, se trancar. Não. Mordecai, então, ele não ficou parado, prostrado de maneira nenhuma. Ele não ficou escondido debaixo da cama, nem trancado debaixo do seu quarto, de maneira alguma. Ele reagiu, ele tomou uma posição imediata. Ele correu e foi até Esther e pediu para ela para suplicar ao rei misericórdia. Esther, faça alguma coisa, é o seu momento, é agora, é neste momento que você precisa de agir, é agora que você precisa de usar de autoridade, é agora que você precisa chegar até o rei e dizer toda a barbaridade que estão fazendo contra o povo judeu. Mas naquele momento Esther recuou. Naquele momento ela ficou medrosa, temerosa, preocupada, ansiosa. E agora? O que vai ser? Ficou insegura. Como é que eu vou fazer para chegar diante do rei? Já tem 30 dias que o rei não me chama. E pela lei dos medos e persas, alguém só poderia se aproximar do rei, mesmo até por causa da proteção do próprio monarca. Alguém só poderia chegar até o rei se fosse chamado, se fosse convidado. E quando ele estendesse o seu cetro, a pessoa poderia entrar. E ela então começou a pensar: o rei já não me chama há 30 dias, como que vai ser? E eu vou chegar até o rei e ele não tenha me chamado, eu vou perecer, eu vou perder a minha vida, é necessário ter um convite dele. Como eu vou chegar? Como eu vou fazer? Eu vou ter que parar com a minha própria vida. E ela hesitou em comparecer diante do rei. Mas Mordecai então lhe respondeu: olha, Esther, não pense você que você está seguro aí no palácio, não. Sendo você uma mulher judia, não pense que as coisas vão ficar diferentes para você, não. Você está debaixo do mesmo decreto de morte e de destruição. A morte vai chegar no palácio também. Você não vai ser poupada. A sua vida não vai ser poupada. Você não pode se calar agora. Então era momento de falar. Era momento que Esther tinha que abrir a sua boca. É tempo de calar, é tempo de calar. É tempo de falar, é tempo de falar. Mas aquele momento era tempo de falar. Mas Mordecai fala com ela assim: olha, se de tudo você não quiser ir, Deus vai levantar outro socorro. De uma outra maneira, a vitória, o socorro, o livramento vai chegar aos judeus, porque é promessa do Senhor, é livramento de Deus. O Senhor vai proteger o seu povo. Se você não vai cumprir o seu chamamento, será, Esther, que Deus não colocou você aí nessa condição de rainha? Será que você não foi colocado como rainha para ser agora uma intercessora nessa hora tão difícil? Será que você não foi escolhida? Você foi agraciada? Você foi notada pelo rei? O rei logo que te viu, percebeu você, apaixonou, amou, quis você para estar com ele como rainha? Porque Deus tinha um propósito, um projeto. Será que não foi para isso que você está aí? E eu pergunto para você hoje, querida, e você? E eu? Onde foi que Deus te colocou? Para que mesmo que o Senhor te chamou? Para que o Senhor tem te convocado? Para que instrumento Ele olha para você e percebe que você tem que ser? Você tem sido um instrumento usado por Deus aonde você está? Ou você tem se misturado com quem você anda? Você, em vez de influenciar, tem sido influenciado?
Ou você tem feito diferença? Você sabe que você está naquele emprego porque foi o Senhor que te deu. Você sabe que você está naquela casa, naquela vizinhança, naquela família, naquele ministério. Não existe mérito seu, mas é porque o Senhor deseja te usar como instrumento de salvação, como instrumento de cura, como um instrumento de libertação, como um instrumento de transformação na vida das pessoas. Nós não chegamos a este mundo por acaso. Eu não preciso ter medo, eu preciso ter coragem. E diante daquela notícia que estava bombando, trazendo medo, trazendo tormento, sacudindo o meio das pessoas, para que aquele dia exato, naquele momento exato, naquela hora exata, todo judeu seria exterminado. Mas Esther agora tinha sido levantada para ser um instrumento, para chegar até a vida do rei, para pedir a ele misericórdia. E depois daquela fala de Mordecai, ela entendeu, ela assumiu o seu papel, ela entendeu no seu espírito que existia uma função a ser cumprida, existia uma missão que Deus havia dado para ela, trazido para ela naquele momento. E aí ela diz assim: olha, diga para Mordecai, para ele juntar todos os judeus. Eu vou fazer assim aqui no palácio com as minhas servas. E nós, durante 3 dias e 3 noites, não vamos comer e não vamos beber. Nós vamos nos prostrar diante do Deus vivo e verdadeiro. Nós vamos jejuar. Quantas vezes, querido, Deus tem pedido para a gente jejuar e nós não queremos? Quantas vezes? Porque jejuar é ruim mesmo. Quem disse que é bom? Quem disse que é bom? Não dá para a nossa carne aquilo que ela gosta. A carne gosta de prazer, a carne gosta de dormir, a carne gosta de comida, a carne gosta de prazeres, a carne gosta daquilo que é bom. E jejuar nunca foi bom, não. Mas o comando que Deus trouxe e gerou no coração de Esther naquele momento: junte o povo. Eu vou juntar com o meu povo aqui. E durante 3 dias e durante 3 noites, nada nós vamos comer, nada nós vamos beber. Está proclamado um jejum de 3 dias. E aí sim, depois de termos humilhado diante de Deus, estarmos diante do Senhor com esse jejum, aí eu vou me apresentar ao rei. E aí eu vou me aproximar do rei. E aí eu vou chegar até ele. Queridos, a nossa maior arma e as maiores estratégias que existem, elas vão vir para as nossas vidas através da oração do jejum, da oração do jejum. E é exatamente nesse tempo de luta, de dificuldade, de guerra, não é o momento de ficarmos parados, de prostrados, de desanimados, que não queremos dobrar os nossos joelhos, que não queremos entrar às madrugadas orando, nós não queremos tirar uma refeição, ou não queremos separar um dia, ou não queremos fazer um jejum total ou parcial, nós não queremos. Mas este é o momento, é tempo de santificação, é tempo de andar no Espírito, é tempo de sair do nível da alma e entrar no nível do Espírito, andar como o Senhor deseja. E queridos, exatamente no 3º dia de jejum, Esther, ela se aproxima do pátio do palácio, dos jardins do palácio. E ali era tudo ou nada. O rei poderia estender o cetro, como poderia não estender o cetro, e ela entraria numa morte. E quando ela se aproxima, ele estendeu o cetro e autorizou que ela chegasse até a presença dele. 3º dia. 3º dia fala de ressurreição. 3º dia não é dia de morte, mas 3º dia é o dia da ressurreição. O nosso Senhor, ele ressuscitou ao 3º dia. E profeticamente, para mim e para você hoje é o 3º dia. É o dia de ressurreição. Ressurreição para sua alma, ressurreição para suas emoções, ressurreição para sua mente, ressurreição para o seu casamento, ressurreição para sua vida ministerial. É o dia, é o 3º dia, é o dia da ressurreição. Ele ressurgiu no 3º dia. E nós vamos ressurgir juntos com ele. Nós vamos sair dessa condição de passividade. Nós vamos sair dessa condição de miséria. Vamos sair da condição da morte. Porque hoje é o 3º dia. É o 3º dia na minha vida. Veja como o jejum e a oração, uma atitude de humildade.
verdade, tão espontânea, consegue mover o coração, move o coração do Senhor, e o Senhor move o coração do seu marido, que move o coração da nação, que move o coração da nossa liderança, que move o coração. Mas muitas vezes nós não queremos parar com o jejum, não queremos parar com a oração, nós não queremos e começamos a falar, a reclamar,